Em 1915, quando Einstein publicou a teoria da relatividade geral, a primeira frase já chocou o mundo inteiro: a gravidade não é uma força. Os físicos acharam que ele tinha enlouquecido, mas 3 anos depois, as observações de um eclipse solar total provaram que ele estava certo. O mais insano é que a gravidade é a força mais fraca do universo, 39 ordens de magnitude mais fraca que a força eletromagnética. O que isso significa? Duas pessoas paradas a 1 metro de distância se atraem com uma força menor do que o peso de uma bactéria. Se quiséssemos construir um instrumento capaz de detectar as ondas gravitacionais geradas por uma pessoa caminhando, esse instrumento teria que se estender da Terra até Saturno, com mais de 10 bilhões de quilômetros de comprimento. Mas, em 2015, os cientistas realmente detectaram ondas gravitacionais. Elas eram ondulações no espaço-tempo, produzidas pela colisão de dois buracos negros, a 1,3 bilhão de anos-luz de distância. O mais assustador é que, neste exato momento, mesmo sentado sem se mover, você está atravessando o espaço-tempo, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Apenas o seu cérebro é incapaz de perceber isso. Tudo isso começa em 1687. Newton publicou princípios matemáticos da filosofia natural, usando uma única equação simples, para unificar as leis do movimento do céu e da Terra. A queda de uma maçã e a órbita da Lua ao redor da Terra obedeciam à mesma lei. Esse livro mudou a história da humanidade, mas o próprio Newton sabia que sua teoria tinha uma falha fatal. Como a gravidade é transmitida? O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. Como ele consegue puxar a Terra instantaneamente? Newton disse: "E não faço hipóteses." Sua teoria fornecia a matemática, mas não explicava o mecanismo por trás dela. Por mais de 200 anos, a teoria de Newton previu perfeitamente o movimento de todos os planetas. Os cientistas até a usaram para descobrir Netuno. Em 1846, astrônomos perceberam que a órbita de Urano apresentava desvios. Eles calcularam que um planeta desconhecido deveria estar influenciando seu movimento. Apontaram os telescópios para a posição prevista, e Netuno estava lá. Mas havia uma exceção, que deixou todos perplexos: em Mercúrio. A órbita de Mercúrio avança 43 segundos de arco por século. Esse valor é tão pequeno quanto a espessura de uma unha vista a 1 quilômetro de distância. Mesmo assim, intrigou astrônomos por décadas. Alguns supuseram a existência de outro planeta dentro da órbita de Mercúrio, mas, após vasculhar todo o céu, nada foi encontrado. Até novembro de 1915, Einstein usou a relatividade geral para calcular exatamente esses 43 segundos de arco. A correspondência era perfeita. Mais tarde, ele disse que, naquele momento, sentiu como se seu coração fosse saltar do peito. A natureza está falando comigo. Mas o que ele dizia parecia loucura. A gravidade não é uma força, é o próprio espaço-tempo que se curva. Isso soa como absurdo. Não soa? O espaço-tempo ao redor da Terra é como uma folha de borracha deformada por um peso. Você acha que está sendo puxado para o chão, mas, na verdade, está apenas seguindo o caminho mais curto, em um espaço-tempo curvo. Em 29 de maio de 1919, ocorreu um eclipse solar total. O astrônomo britânico Arthur Eddington levou seus telescópios para a África. Ele queria testar uma previsão. Até que ponto o Sol curva o espaço-tempo? Seria suficiente para desviar a luz das estrelas? A luz das estrelas próximas ao Sol seria dobrada pelo espaço-tempo curvado pelo Sol, fazendo sua posição aparente mudar. Os resultados chegaram. A luz realmente se desviou 1,61 segundos de arco, quase exatamente o valor previsto por Einstein em 1,75. A manchete do The Times dizia: "A teoria de Newton foi derrubada. Nasce um novo soberano do universo." Einstein se tornou, da noite para o dia, o cientista mais famoso do planeta. Mas isso era apenas o começo. Se o espaço-tempo realmente pode se curvar, o que acontece com massas extremas? Em 1916, o físico alemão Karl Schwarzschild, servindo na Primeira Guerra Mundial, encontrou uma solução das equações de Einstein. Ela revelou os buracos negros. Um objeto com massa extrema pode curvar o espaço-tempo até um ponto crítico, formando um horizonte de eventos, do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Schwarzschild calculou que o raio de Schwarzschild do Sol é de apenas 3 quilômetros. Se fosse possível comprimir o Sol em uma esfera de 6 quilômetros de diâmetro, ele se tornaria um buraco negro. O raio de Schwarzschild da Terra é de apenas 9 milímetros. Imagine comprimir todo o planeta, até o tamanho de uma bolinha de gude. Naquela época, os buracos negros eram considerados monstros matemáticos, impossíveis de existir de verdade. Mas, em 1964, Cygnus X-1 foi descoberto. Foi o primeiro candidato confirmado a buraco negro. Ele estava devorando violentamente uma estrela azul, absorvendo, a cada segundo, matéria equivalente à massa de 1000 terras. Em 10 de abril de 2019, a primeira imagem de um buraco negro da história foi divulgada. Era o buraco negro M87, no centro do aglomerado de galáxias de Virgem.
Ele possui 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. A curvatura do espaço-tempo também afeta algo do nosso cotidiano, o GPS. Porque o GPS do seu celular consegue localizar você com precisão de metros? Porque os engenheiros precisam corrigir os efeitos da relatividade geral. Os satélites GPS orbitam a 20 mil quilômetros de altitude. Lá, a curvatura do espaço-tempo é menor do que na superfície da Terra, e o tempo passa mais rápido, 38 microsegundos a mais por dia. Sem essa correção, o GPS erraria 11 quilômetros por dia. Seu aplicativo de navegação levaria você para outra cidade. A teoria de Einstein não é um brinquedo de torre de marfim. Ela trabalha todos os dias dentro do seu celular. Em 14 de setembro de 2015, a humanidade detectou o primeiro sinal de onda gravitacional, o GW150914. Dois buracos negros, um com 29 massas solares, outro com 36, colidiram há 1,3 bilhão de anos. A energia liberada foi equivalente à conversão instantânea de 3 massas solares em energia pura. Essa energia se propagou pelo universo, na forma de ondas gravitacionais. Em 14 de setembro de 2015, essas ondas chegaram à Terra. Os dois braços de laser de 4 km do detector LIGO tiveram seu comprimento alterado, em menos de 1/10 de milésimo do diâmetro de um próton. Essa precisão equivale a medir a distância da Terra até Alpha Centauri, com um erro menor que a largura de um fio de cabelo. A descoberta das ondas gravitacionais provou que o espaço-tempo realmente pode ondular, como a superfície da água. Foi a última grande previsão da relatividade geral confirmada. Einstein previu a existência das ondas gravitacionais em 1916, mas ele próprio acreditava que a humanidade jamais conseguiria detectá-las. O sinal seria fraco demais. Ninguém imaginava que, 99 anos depois, a humanidade conseguiria. Em 2017, os descobridores das ondas gravitacionais receberam o Prêmio Nobel de Física. A justificativa do comitê foi: eles nos mostraram outro lado do universo. As ondas gravitacionais abriram uma janela totalmente nova para observar o cosmos. Em 17 de agosto de 2017, a humanidade detectou, pela primeira vez, ondas gravitacionais e sinais eletromagnéticos ao mesmo tempo. Duas estrelas de nêutrons colidiram. Essa colisão produziu ouro, platina e outros elementos pesados, em quantidade maior do que toda a Via Láctea produziu nos últimos 10 bilhões de anos. O anel de ouro na sua mão, o colar de platina no seu pescoço, vieram da dança mortal de duas estrelas de nêutrons, ocorrida há bilhões de anos. No instante da destruição, elas criaram as substâncias mais valiosas do universo. Agora surge a pergunta: se a gravidade é a curvatura do espaço-tempo, onde está o limite do universo? O que é o próprio espaço-tempo? Em 1917, Einstein propôs uma ideia ousada. O universo é finito, mas sem fronteiras. Como a superfície da Terra, você pode caminhar indefinidamente, sem jamais encontrar uma borda, mas a área é finita. A diferença é que a superfície da Terra é bidimensional curvada em 3 dimensões, enquanto o universo é um espaço tridimensional curvado em 4 dimensões. Ninguém consegue imaginar isso. Em 1998, astrônomos observaram algo inacreditável. Ao estudar supernovas distantes, a expansão do universo não está desacelerando, ela está acelerando. Isso contrariava toda a intuição. A gravidade deveria desacelerar a expansão, fazendo o universo parar ou colapsar. Como ele poderia acelerar? A única explicação é a existência de uma energia desconhecida, empurrando o espaço para fora. Os cientistas a chamaram de energia escura. A energia escura compõe 68% da energia total do universo. A matéria escura representa 27%. A matéria comum, tudo o que vemos, é apenas 5%. Não sabemos absolutamente nada sobre 95% do universo. A matéria escura é outro grande mistério. Em 1933, o astrônomo Fritz Zwick descobriu que os aglomerados de galáxias se moviam rápido demais pela gravidade da matéria visível. Eles já deveriam ter se dispersado. Algo invisível estava fornecendo gravidade extra. Isso era a matéria escura. Em 2006, os cientistas observaram o aglomerado Bala. Após a colisão de dois aglomerados, a matéria visível se concentrou no centro, mas o efeito de lente gravitacional mostrou que a maior parte da massa estava em outro lugar. A matéria escura passou direto pela colisão. Essa foi a evidência mais direta de sua existência. A gravidade também impõe um obstáculo quase insuperável às viagens interestelares. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a 4,24 anos-luz de distância. Com a sonda mais rápida atual, levaríamos 70 mil anos para chegar lá. Mesmo viajando a 10% da velocidade da luz, a viagem levaria mais de 40 anos. Acelerar apenas 1 grama de matéria, até metade da velocidade da luz, exige energia equivalente a toda a produção anual de eletricidade da humanidade. Para uma nave tripulada, a demanda energética é simplesmente astronômica. A dilatação do tempo torna a viagem interestelar ainda mais cruel. Se você viajar próximo à velocidade da luz,
seu tempo passa mais devagar. Para você, a viagem até Alpha Centauri pode durar apenas alguns anos, mas, na Terra, décadas ou até séculos já terão passado. Seus parentes e amigos já terão morrido. Você retornará a um mundo estranho. Isso não é ficção científica. É uma lei rígida da relatividade geral. Isso acontece todos os dias. Em aceleradores de partículas. Partículas em alta velocidade vivem mais tempo do que quando estão em repouso. Qual é o destino final do universo? Se a energia escura continuar impulsionando a expansão, em centenas de bilhões de anos, todas as galáxias, exceto as do grupo local, serão empurradas para fora do nosso universo observável. Os astrônomos do futuro olharão para o céu e verão apenas algumas dezenas de galáxias. Eles acreditarão que o universo sempre foi tão pequeno assim. Em trilhões de anos, todas as estrelas se apagarão. O universo entrará na era dos buracos negros. No fim, até os buracos negros evaporarão por meio da radiação de Hawking. O universo se tornará uma escuridão vazia e silenciosa. Esse é o destino final do universo em morte térmica. Mas isso acontecerá apenas daqui a trilhões de anos. Agora, o universo vive sua era mais gloriosa. Estrelas estão nascendo, planetas estão se formando, galáxias estão colidindo, a vida está evoluindo. Nós somos a maneira pela qual o universo passa a se conhecer, um pequeno grupo de átomos reunidos, capaz de compreender gravidade, espaço-tempo e buracos negros. Usamos algumas décadas de vida para entender bilhões de anos de história cósmica, para detectar ondas gravitacionais, vindas de bilhões de anos-luz, para fotografar buracos negros, há dezenas de milhões de anos-luz. A gravidade moldou tudo. Sem gravidade, não haveria estrelas nem planetas, não haveria você nem eu. A gravidade é, ao mesmo tempo, a prisão que nos mantém no sistema solar, e o berço que deu origem à vida. Ela é a força mais fraca do universo, mas governa o destino do cosmos. Da equação de Einstein em 1915, à detecção das ondas gravitacionais em 2015, foram exatamente 100 anos. Em um século, a humanidade provou que o espaço-tempo não é apenas o palco, mas o próprio ator. Ele se curva, vibra e se expande. Da próxima vez que você pular e cair de volta no chão, lembre-se, e não é a Terra que está puxando você, é você que está seguindo uma geodésica no espaço-tempo curvo. Você não está lutando contra a gravidade, você está surfando na geometria do espaço-tempo. Este universo é mais insano, mais elegante e mais inacreditável do que jamais imaginamos. E nós, descendentes de macacos sobre um pequeno planeta, conseguimos decifrar o seu código. O vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo.